O que acontece às vezes dentro do nosso país, dentro da nossa mente, para a gente ter um pensamento às vezes tão colonizado, tão enraizado em paradigmas plantados por outras pessoas aqui? Durante a minha viagem para o México, eu acabei conhecendo um curador paquistanês. Sim, ele estava lá encantado como o México se relaciona com a cultura dos povos ancestrais e como essa cultura se manifesta dentro do terceiro mundo, sabe? Ele era paquistanês, então ele já tinha toda essa relação de entender como a arte funcionava dentro do seu próprio país. Ele tinha trabalhado na Bienal de Lohari, lá no Paquistão, e ele tinha todo um trabalho envolvendo a arte queer dentro do Paquistão, que é um país islâmico. Então ele já trazia diversas relações sobre como a arte funcionava lá e como as pessoas pensavam a arte lá naquele país. E no meio dessas conversas ali, conversando sobre a Bienal, porque ele tinha trabalhado lá na Bienal no Paquistão, e ele tinha falado sobre a Bienal de São Paulo. E ele tinha achado engraçado uma matéria que ele tinha lido sobre como a Bienal sempre foi curada por homens brancos, e muitas vezes esses homens eram brasileiros. E ele riu. Ele achou muito engraçado como nós brasileiros acabávamos nos olhando como brancos, apesar de sermos latinos. Ele achava muito engraçada essa relação. Como que podem pessoas que são brasileiras se acharem brancas? Se vocês moram no país latino, se vocês moram no terceiro mundo, se vocês moram abaixo da linha do Equador, como isso pode existir dentro do país de vocês? Chegou um momento que ele parou e perguntou para mim: você se considera branco? E daí eu fiquei pensativo, porque sim, eu me considero branco dentro dos padrões brasileiros. Eu sei do meu status privilegiado dentro da sociedade brasileira. Isso me fez pensar diversas coisas sobre como nós, enquanto latinos, enquanto brasileiros, não nos identificamos como latinos. Por que a gente não se olha dentro da América Latina? O que faz a gente pensar que nós, enquanto brasileiros brancos, somos superiores racialmente, né, entre muitas aspas, entre um brasileiro de pele mais escura? Como a gente acaba propagando diversas opressões raciais, sendo que todos nós vivemos sobre o mesmo véu de opressão? O que leva o brasileiro a pensar que ele está mais próximo da Europa ou dos Estados Unidos do que dos seus povos originários? Sabe, que às vezes a gente distrata, que a gente trata com tanto desdém, que olha como uma coisa primitiva, olha como uma coisa menor, pequena, que às vezes não merece valor, que não merece ser tratada com um mínimo de dignidade, sabe? Esse processo de colonização que a gente passou, ele não fala simplesmente do espólio das riquezas do Brasil, ele também fala muito sobre a implementação de um pensamento que reproduz as opressões que esse sistema imperialista planta. Então a gente está aqui, a gente vive num país que foi colonizado, a gente vive num país que tem diversas mazelas causadas por essa colonização. Só que ao invés da gente romper com todo esse processo opressor, a gente perpetua ele a partir das nossas ações, repetindo as opressões que existiam no passado, como por exemplo o racismo que gerou toda a questão da escravidão, ou então do extermínio, do genocídio contra as comunidades indígenas. Ao invés da gente romper com essa lógica, a gente perpetua e normaliza essa lógica dentro de um pensamento extremamente colonizado, que olha para o norte como uma direção, olha para os Estados Unidos, olha para a Europa como algo que tem que ser seguido, olha para esses países ditos desenvolvidos e se vê dentro de uma insignificância ou de uma pequenez que chega a ser um viralatismo. Índio, negro, asiático, é tudo exótico, aquilo que eles produzem não é necessariamente arte, sabe? Ou então a gente olha para essas comunidades com um extremo idealismo, como se eles fossem, sei lá, criaturas sobrenaturais, dotadas de uma espiritualidade que nós nunca teríamos. Ou a gente olha com um preconceito, olhando como baixo, como vil, como algo que tem que ser evoluído. E que bom que a Europa chegou até esses povos para levar, então, a elevação, o conhecimento, a civilidade. Entende? Sabe, esse pensamento colonizado quando a gente olha para alguma coisa dos Estados Unidos como universal e como algo feito no Brasil ou na China como regionalista. Por que a gente pensa dessa maneira? Por que a gente fica preso a esses paradigmas? O processo de descolonização ou decolonização é um processo extremamente difícil e complicado de ser feito, porque é um trabalho intenso em várias coisas que estão enraizadas no nosso próprio pensamento, no nosso jeito de ser, na nossa cultura. Se a gente para e pensa na nossa escola, a escola ensina uma linha temporal que sempre vai colocar a Europa no centro dos acontecimentos. A gente não começa estudando o Brasil entendendo como foi o processo da chegada dos indígenas, o desenvolvimento desses povos, como foi o encontro desses povos
eslavos com os portugueses. A gente está muito mais preocupado em entender uma história universal que vai colocar ali a Grécia como centro do desenvolvimento dessa sociedade ocidental, o centro do pensamento, a construção do pensamento vem de lá. Por mais que existam filósofos chineses muito mais antigos que os filósofos gregos, a gente ignora completamente isso tudo nesse papel de colonizador, quer dizer, de um corpo colonizado. Entender o processo de colonização e se emancipar do pensamento colonizado não é negar também toda a influência que a Europa e os Estados Unidos teve sobre nós, sobre como eles cunharam a nossa cultura, sobre a influência que eles exerceram sobre nós, mas sim entender que essas influências vieram de algum lugar, que esses acontecimentos marcaram a nossa história de alguma maneira e que o nosso pensamento não pode ficar simplesmente reproduzindo padrões que foram implantados aqui. A gente tem que entender que consumir um enlatado norte-americano é uma situação X e isso não é a única verdade, isso não é a única coisa universal que existe dentro da cultura, dentro da arte. Existem diversas possibilidades dentro da nossa própria história, dentro do nosso próprio povo. Ser decolonizado ou descolonizado, tirar esse processo, esse karma de colonização de nós, é um trabalho diário de entendimento da nossa própria história, da nossa própria cultura. E quando a gente tenta apagar a história indígena, quando a gente tenta negar a história negra, a gente está abrindo mão de qualquer ruptura com esse passado e apenas perpetuando aquilo que o colonizador quer. Porque a colonização ainda não acabou. A colonização dos corpos ela acontece a todo momento. Quando a gente tem essa cultura que se vê como hegemônica, como mundial, como universal, querendo se opor a valores locais. Como se só existisse apenas um modo de viver em sociedade, como se existisse apenas uma possibilidade de vida dentro do nosso mundo, como se existisse apenas uma arte que é bela e verdadeira, sendo que a gente sabe que a gente é diverso, que a gente é plural, e é por isso que a sociedade é tão interessante e rica. Enfim, o vídeo de hoje foi muito mais focado nessa reflexão, nesses pensamentos. Aquele curador paquistanês me colocou muita minhoca aqui dentro da minha cabeça e eu quero estudar ainda mais esse processo de decolonização e entender como funciona isso dentro da arte de uma maneira muito ampla. Me diz aí, o que você acha? Como que você vê esse processo de colonização das nossas mentes e dos nossos corpos? Deixa aí no comentário o que você acha sobre o assunto e se você tiver indicações de artigos, livros e coisas pra gente compartilhar, deixa aí também. Um grande beijo pra vocês e tchau, tchau!